Animais extintos são espécies cujos indivíduos não existem mais. Só que ao assistir filmes pré-históricos, podemos ficar pensando sobre como seriam a convivência entre nós e esses animais gigantes. Pensa bem, o ser humano convivendo com um dinossauro gigante? Não seria bem louco? Bem louco. Ou melhor, como seria isso? Pensa numa preguiça gigante convivendo entre nós seres humanos, que era aparentemente próxima do bicho preguiça e também dos tamanduás. Sua altura era de até 5 metros de altura, com um peso semelhante ao dos elefantes. As pernas e os braços podiam chegar até 1,5 metros de extensão, o que lhe garantia comida em qualquer momento. Curiosamente, ela tinha unhas tão grandes que o impedia de firmar a sola do pé no chão. Por isso, a preguiça gigante se apoiava usando as patas laterais e não se pendurava nas árvores. O animal conseguia ficar em pé usando as duas patas, embora fosse um quadrúpede. Assim, imaginamos a preguiça caminhando pela Avenida Paulista, em São Paulo. Seria bem louco, né? Uma preguiça gigante lá na Avenida Paulista, lá em São Paulo, convivendo entre nós. Calma que no vídeo de hoje é como estes 15 animais extintos seriam se habitassem pontos turísticos brasileiros. Como seriam esses animais gigantes se eles habitassem os pontos turísticos brasileiros? É o que a gente vai ver aqui agora. Pega sua pipoca e seu algodão doce que vamos lá entrar nesse mundo, né? Louco. Solta a vinheta. Então, salve família, sendo mais vídeo pra vocês, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Pra quem não conhece, sou o Colega, sou inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa paulada no like. Ou melhor dizendo, assiste primeiro. Se você gostar, você se inscreve. Então chama, que agora é de novo. Olá! Bom, no vídeo de hoje aqui, com a ajuda da inteligência artificial, né, que muitas pessoas estão falando que vão acabar com o ser humano. Não me diga! A gente vai ver aqui hoje como seriam esses animais antepassados que já se foram extintos da face da Terra, convivendo entre nós. Bem louco. Eu começo com esse primeiro aqui. Como que seria o Xeniotério? É assim que fala? Convivendo entre nós. Olha lá como vocês estão vendo. O Xeniotério habitou no Brasil aproximadamente 4.000 anos em espécie na Bahia. Por isso, se não tivesse sido extinto, talvez fosse possível vê-lo andando pelo Pelourinho, em Salvador. Ainda não foram encontrados registros de parentes desse mamífero, que também viveu em regiões de Minas Gerais. No entanto, sabe que ele tinha uma tromba de até 2 metros e pesava até 900 quilos. Pensa, você vendo o xerinonífero, é assim que fala, convivendo, ou melhor dizendo, andando lá no Pelourinho, lá assim, ó, com 900 quilos, uma tromba de 2 metros de altura. Que é isso? Bem louco. Esse próximo aqui, um tigre de dente de sabre. Pensa ele convivendo entre nós. Pensa esse tigre convivendo na natureza. Com seu dente grande. O tigre de dente de sabre foi um carnívoro extinto há 15.000 anos. Ele habitou estados brasileiros como Mato Grosso do Sul. Então quem sabe poderíamos vê-lo andando pela região do Pantanal. Era um animal mais robusto e também maior que um leão em idade adulta. Seus dentes caninos superiores podiam chegar até 50 centímetros de comprimento, o que fazia dele um dos maiores predadores da sua época. De dente de sabre, que era maior que um leão, o rei da selva. Maior que o leão, rei da selva. Com seu dente grande assim, ó, convivendo nos nossos dias atuais na selva. E vivia lá no Mato Grosso do Sul, naquelas bandas lá no meio da mata. Ele ia ser o rei da selva, nem o leão ia aguentar esse homem. Nossa. Como seria o mastodonte? O que é o mastodonte? Você fica esperando. O que é o mastodonte? Um mamífero pré-histórico, era parente dos elefantes africanos, com patas mais largas e grandes presas, com mais de 2 metros de comprimento. Sua altura era um pouco mais baixa que o elefante e podia chegar até 4 metros. Ainda o peso variava entre a 4 a 6 toneladas. Pensa pra você ver, mastodonte convivendo. 6 toneladas. Você sabe o que é 6 toneladas? Ih, rapaz. E a Claudina? Você já ouviu falar da Claudina? O que é isso? Será como que era? Esse animal tinha um esqueleto que lembrava casquinhas de sorvete, ou mesmo pequenos copinhos de café empilhados. Sendo um animal marinho, ele tinha um único gênero de seus esqueletos foram formados por cones de carbonato de cálcio. Provavelmente ele era parente das minhocas e vermes marinhos atuais. Eles teriam vivido há 549 milhões de anos. Fósseis foram encontrados por pesquisadores na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Por isso imaginamos a Claudina vivendo na Gruta do Lago Azul, em Bonito, no estado do Mato Grosso. Como que esse povo descobre que esses bichos foram viveu há 15.000 anos atrás, 500 milhões de anos atrás? É porque quando eles encontram os ossos fósseis dele, né, escavando, os arqueólogos quando eles escavam, pega aquele osso que foi encontrado, faz o estudo, pega a matéria e fala: esse osso
viveu há mais de 500 milhões de anos atrás. Agora pensa, um osso, 500 milhões de anos, nunca vai ser extinto esse osso. Se cair um meteoro na Terra, explode tudo, o osso acaba, né? É verdade. Uberabátion de Ribeiroli, é assim que fala? Esse nome é muito... O que é isso? Que animal que é esse? O nome dele é uma homenagem à cidade onde foi descoberto Uberaba, e significa o Titã de Uberaba. Já foi Ribeiroli, se refere ao pesquisador que descobriu, chamado Luiz Carlos Borges Ribeiro. Ele tinha 4 metros de altura e pesava 16 toneladas, o que é equivalente ao triplo de um elefante africano da atualidade, sendo considerado o maior dinossauro já descoberto no país. Pensa, um dinossauro desse tamanho aí, convivendo entre nós. Seria bem louco, 16 toneladas. Uma curiosidade é que o processo de escavação foi bem difícil e exigiu a retirada de 300 toneladas de rocha. Assim imaginamos o dinossauro mineiro nos arredores do Parque das Acácias, em Uberaba, em pleno século XXI. Escavaram lá no fundo pra poder achar o osso desse tal dinossauro. É. Thanos Simonatoi. Esse povo põe cada apelido desses dinossauros, né? Será que eles chamavam assim mesmo? Outro dinossauro brasileiro com um nome bastante curioso é o Thanos Simonatoi, que remete ao grande vilão dos Vingadores, além do famoso personagem, o nome de origem à mitologia grega, pois Thanos representa a morte. Já Simonatoi é uma homenagem ao pesquisador que descobriu os primeiros fósseis de Thanos, que se chamavam Sérgio Luiz Simonatoi. A espécie vivia na região de Ibiriba, no interior de São Paulo, e foi descoberta um monte alto também no interior paulista. O dinossauro de Ibiriba era carnívoro e viveu no fim da era dos dinossauros. Tinha entre 5,5 e 6,5 metros de comprimento. Por isso, ele tinha que fugir ou mesmo competir com outros predadores maiores que ele. Na atualidade, o dinossauro Thanos talvez pudesse ser visto próximo ao balneário de águas de Ibiriba. Olha, eu fico pensando, esses dinossauros, eles recebem o nome porque o arqueólogo encontrou e coloca o sobrenome do arqueólogo que escavou, encontrou esses ossos, e colocam também nomes de personagens atuais, olha. Sabia não? Esse próximo aqui, ó, Toxodonte. Com tamanho semelhante aos hipopótamos, os Toxodontes podiam chegar a até 2 metros de altura. As pernas eram curtas, o crânio, grande pescoço, era achatado, com as orelhas acima da região da cabeça. Pesquisadores afirmam que eles viveram no sertão nordestino há 39 mil anos com hábitos semi-aquáticos. Esse Toxodonte viveu ali nas beiradas com um instinto aquático. Será? Gente, eu fico pensando, hein? Será que se esses dinossauros vivessem hoje em dia? Seria bem louco, né? No sertão de Alagoas, na Cidade Maravilha, foram encontrados fósseis do Toxodontes, de preguiças gigantes e de tigre-dente de sabre, já que eles viveram na região no mesmo período. Se estivessem vivendo em nossa era, quem sabe os Toxodontes poderiam ser vistos andando pela praça Custo Limeira, na Cidade Maravilha, no sertão alagoano. Bah. Se dinossauros estivessem vivos hoje em dia, você acha que eles iam deixar eles conviver na praça aí, andando junto com o povo? Uns bichão desse tamanho, que 2 metros de altura, igual no filme. O Tiranossauro Rex muitas vezes perde pelo menos 2/3 de sua ninhada original de 15 ou mais. Autroposeidon Magnífico, será que fala? Gente, é um nome muito doido. Foi o maior dinossauro brasileiro já identificado por pesquisadores. Era um titanossauro que andava em grupo e tinha aproximadamente 25 metros de comprimento, o equivalente à altura dos ônibus duplos articulados. O animal era um herbívoro com cauda e pescoço longos, além de um crânio pequeno. Ele viveu há 70 milhões de anos atrás. Os fósseis do grande dinossauro brasileiro foram encontrados na cidade Presidente Prudente, no interior de São Paulo, durante as obras das construções de uma rodovia ainda nos anos 50. Depois de um encontro inusitado, o material foi enviado para um museu, onde foi estudado por muitos anos. Se estivesse vivendo na atualidade, quem sabe o dinossauro faria caminhadas pelos arredores do parque de novo Presidente Prudente. O vai muito conviver no meio do povo, um bichão daquele tamanho lá assim andando. Cara, pensa bem pra você ver, um dinossauro desse tamanho andando no meio do pessoal. Pão, pão, pensa, e o chão tremendo. Tá doido, filho. Os animais pequenos aí da natureza nem iam sobreviver. Lipodonte, é assim que fala? Lipodontes eram herbívoros grandes e tinham até 4 metros de altura. Eram pesados, chegando até 1,5 toneladas de massa corporal. Somente a cauda deles tinha 2 metros e era formada por grandes espinhos que funcionavam como uma proteção contra predadores. Eles eram uma espécie de mamíferos e seus parentes próximos eram os tatus. Olha aí pra você ver como vocês estão vendo essa imagem. O parente próximo dele eram tatus. Os tatus gigantes pré-históricos foram extintos há 10 mil anos e viveram em estados como Rio Grande do Sul, conforme mostram os fósseis encontrados por um produtor rural, posteriormente identificados por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Esses tatus gigantes, tem aqueles tatu, né, que fica enfiando no meio da terra. Agora tem uns tatuzão assim com a cauda de 2 metros. Bem louco. Biodon principale. Assim, não sei que nome que é esse. Um cavalo com uma pequena tromba já viveu no Brasil na Era do Gelo. Pelo fóssil encontrado, ele até parece um unicórnio. Conta o formato de osso nasal. Projetado à frente, acredita que a tromba ajudava a agarrar ramos de arbustos, já que, os contrários dos cavalos atuais, eles não se alimentavam apenas de grama. As patas deles eram curtas,
era parrudo. Se fósseis foram encontrados no Piauí, por isso, imaginamos um animal vivendo num parque nacional, Serra da Capivara. Eu fico me perguntando, né, gente? Eu tinha uns gigantes que viviam, que esse povo grandão, e tinha também esses animais grandes. Todo mundo era grande, então a gente era minúsculo, né? Quer dizer, às vezes não. Esse posso que Anifer ancestrais. Esse animal era um super cervo, já podia ultrapassar 200 kg. Além disso, a galhada, que é uma característica que chama atenção também, tinha um tamanho impressionante. Era até 1 metro de comprimento. O Anifer ancestral viveu nas regiões mais frias do país, como o sul. Se vivesse em nossa era, quem sabe enorme animal pudesse ser visto andando próximo ao Parque Germânica em Blumenau, Santa Catarina. Eu andei com os atrás no gelo, lá no sul de Santa Catarina, onde que neva. Olha o nome desse, Chicnotondos Tecnogontondos. É assim, fala o nome dele aí. Ele tinha o tamanho de um cão labrador. Era feroz e viveu no interior do Rio Grande do Sul há mais de 200 milhões de anos. Acredita que ele possa ter sido o primeiro mamífero se estivesse entre nós. Quem sabe poderíamos vê-los aos arredores das ruínas de São Miguel das Missões no estado gaúcho. Olha só pra você ver, gente. Ele estira um cão labrador. Não me diga. Ó, o paparequinho, esse que fala paparequinho, esse que é assim, olha o nome dele aí. Seu nome significa animal das pampas. Ele era um tatu gigante com 2 metros e 200 quilos. O fóssil foi encontrado na Chapada Diamantina. Para conseguir escavar a ossada do animal na caverna onde foi localizado o fóssil, os pesquisadores tiveram que inclusive trabalhar deitados em alguns pontos, devido à dificuldade de acesso ao material. Foi por meio de análise dos dentes do animal que os pesquisadores chegaram à conclusão de que esse tipo de tatu gigante não era onívoro, como os animais atuais, mas comia apenas plantas. Se tivesse em nossa era, o animal talvez pudesse apreciar a beleza mais as paisagens da Chapada Diamantina na Bahia. Olha só pra você ver. Esse animal aí, ó, ele não comia carne, não. Ele comia só folha. Esse animal desse comendo só folha. Joga dentro da Amazônia, no meio de mata. Olha. Bem louco. Pra finalizar, o xenangulado. Esse xenangulado foi um mamífero pré-histórico com formato e tamanho semelhantes à anta atual. Embora não tenha parentesco com ela, o animal viveu no Brasil depois da extinção dos dinossauros há aproximadamente 55 milhões de anos no Brasil. Foram encontrados 3 fósseis na região, na área metropolitana do Rio de Janeiro. Assim, arriscamos dizer que o xengulado poderia ser um dos visitantes ou mesmo um morador do Morro do Concorvado, do Rio de Janeiro, onde se encontra o monumento do Cristo Redentor. Você sabia não somente que dinossauros, cavalos ou tatus gigantes viveram por aqui? Você não sabia, né? Mas tatus, dinossauros gigantes viveram por aqui nessa terra. Pensa, aqueles bichos grandão convivendo entre nós. Para provar, mas ele não vai dividir. Então é isso aí, família, que foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa pra lá no like, compartilhe pra todo mundo e deixa aqui nos comentários o que você achou. A sua opinião é muito importante. Comenta o que você achou dessas coisas gigantes e segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, espero que vocês seguidores que eu te faço. Falou pra vocês, até o próximo vídeo. É nóis, né? Tchau.